Olá a todos! Estou hoje numa máquina virtual com o Arch Linux recém-instalado. No final deste vídeo, vamos compilar uma bitstream de uma demonstração de UART para o FPGA Ice Sugar Pro usando apenas o IOWASP. Vamos acessar a página oficial do projeto para sabermos mais detalhes. O IOWASP é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento com FPGAs compilado em WebAssembly, que usa um ambiente virtual com o IOSIS e o NextPNR. Ou seja, você poderá compilar suas bitstreams sem se preocupar com compatibilidade ou pacotes quebrados. Basta que o seu computador suporte o WebAssembly. Você contará com o IOSIS escrito em WebAssembly, além do NextPNR compilado em WebAssembly para as versões dos FPGAs da Gowin, dos FPGAs da Lattice da família SCP-5, da família IC40 e da família Nexus. Em suma, o IOWASP possui interpretador de Verilog IOSIS, o roteamento do NextPNR e também possui a ferramenta de geração das bitstreams, que vai depender do modelo de FPGA que estiver utilizando. Antes de realizar a instalação, vou apresentar vantagens e desvantagens de utilizar o IOWASP. As vantagens são: você poderá desenvolver em qualquer máquina que suportar o WebAssembly, sem se preocupar com pacotes quebrados ou problemas de compatibilidade. Se você não estiver conseguindo compilar alguma ferramenta nativamente, você pode usar o IOWASP em substituição à ferramenta nativa. Além do processo de instalação ser extremamente simples, o próprio PIP gerencia e atualiza as versões do IOWASP, ou seja, não há necessidade de recompilar nada. Agora, vamos para algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que, por utilizar uma linguagem intermediária, o desempenho nunca será mais rápido que um programa compilado nativamente. Na página oficial, o desenvolvedor revela que o desempenho é de cerca de 50% comparado ao IOSIS nativo, e pouco inferior ao NextPNR nativo. Por ser uma derivação das ferramentas nativas, em alguns momentos você não terá sempre disponível a versão mais recente equivalente. E, por último, se você pretende, além de gerar a bitstream, gravá-la no FPGA usando o mesmo computador, você ainda assim precisará ter as ferramentas de gravação nativas instaladas, porque o IOWASP está limitado, até o momento, à geração das bitstreams. Sem mais delongas, vamos fazer a instalação do IOWASP nesta máquina virtual. Vamos instalar o PIP e o pacote virtualenv do Python. O interpretador Python eu já havia instalado no script de instalação do Arch Linux. Agora nós já temos o interpretador Python com gerenciador de pacotes PIP e o pacote de ambiente virtual instalados. Desta forma, vamos criar um ambiente virtual chamado IOWASP. Apenas para demonstrar, chamei o IOSIS e o NextPNR apenas para indicar que eles não estão instalados nesta máquina virtual. Agora que criamos o ambiente virtual, vamos ativá-lo usando o comando source no nosso shell Linux, com a ajuda do script activate. Vamos instalar o IOWASP. Veja como é simples.
Basta selecionar os pacotes IOWASP que desejamos instalar. No caso do exemplo deste vídeo, vamos precisar do IOSIS e do NextPNR para SCP-5. Basta dar Enter para instalar os pacotes. Apenas isto. Vamos conferir se o IOSIS foi instalado. No IOWASP, basta digitar o prefixo IOWASP antes do executável, como você observa no vídeo. E, como podemos ver, o interpretador IOSIS está funcionando adequadamente. Vamos verificar para o NextPNR SCP-5. E, como também podemos ver, está funcionando adequadamente. Vamos agora compilar uma bitstring de um projeto de exemplo para a placa Ice Sugar Pro, usando apenas o IOWASP. Vamos clonar o repositório e compilar a bitstring para o FPGA. O projeto que vou escolher de exemplo é o art_tx. Como estamos utilizando o IOWASP, vamos ter que fazer uma pequena alteração no Makefile, porque o arquivo chama o IOSIS e o NextPNR nativos, que não possuímos nesta máquina virtual. Usando o IOWASP, podemos gerar até o arquivo .swf. Depois disso, você precisará ter ferramentas nativas. Para o Ice Sugar Pro em particular, é possível gravar esta bitstring apenas clicando e arrastando. Mas, a depender do modelo do seu FPGA, você poderá precisar compilar alguma ferramenta nativa no seu computador, como o IceProg, o SPProg, o OpenFPGA Loader ou o DFU-Util, por exemplo. Vamos acessar a pasta deste exemplo no repositório que clonamos e modificar o Makefile para que nós possamos trabalhar com a IOWASP. Vamos usar o editor de texto padrão do GNOME para editar o Makefile. Para usar o IOWASP, basta acrescentar o prefixo IOWASP, como você pode ver no vídeo. Conforme disse anteriormente, não podemos usar o IOWASP para gravar a bitstream. Apesar de dispensável, vou comentar essas linhas apenas para destacar essa limitação. Feito isso, vamos limpar os compilados e gerarmos a bitstream novamente usando o make. Como podemos ver, conseguimos gerar novamente a bitstream.
Desta forma, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.